Seja muito bem-vindo ao Em Xeque Mate Talk Jurídico, o podcast onde o direito e o mundo dos negócios se encontram no mesmo tabuleiro. Aqui, cada episódio é uma jogada estratégica. Vamos analisar cenários, prever movimentos e colocar grandes temas jurídicos em xeque, com convidados que são verdadeiras peças-chave do mundo jurídico e do universo corporativo. Eu sou o professor Pedro Hermes. Eu sou a professora Cristiane Pauli. Assim como no xadrez, aqui nada é por acaso. Cada argumento, cada decisão, cada ideia tem impacto. E nesse jogo, a inteligência, a técnica e a visão do futuro definem o resultado. Prepare-se para discussões profundas, provocações necessárias e insights afiados. Porque no nosso talk, o jogo só começa quando a conversa sai do lugar comum. A nossa convidada de hoje é a professora Leilane Dian Mendes. Ela é mestre em Direito dos Negócios pela FGV Direito São Paulo, professora na FGV em disciplinas que envolvem Direito e Tecnologia, engenheira jurídica e atualmente presta serviços de consultoria em projetos de Direito e Tecnologia. Professora, é um prazer lhe receber. Estamos muito felizes, também ansiosos. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, viu? Bem-vinda, professora. Professora, acho que a primeira pergunta, e a pergunta de 1 milhão para muitos dos nossos ouvintes aqui, né? É falar um pouco dessa nomenclatura da tua profissão. Tá. Engenheira jurídica, Tá né? bom. Então, acho que esse é o nosso ponto de partida, professora, para também ouvir um pouquinho de como você chegou até aqui, né? E qual foi a sua trajetória para que você hoje tivesse nesse seu currículo algo que algumas pessoas ainda nem conhecem de profissão, né? E que certamente é algo que nós veremos cada vez mais. Legal. Bom, vamos lá. Então, eu vou dar um pouquinho de contexto, que acho que então pode ser que demore um pouquinho, mas acho que vale a pena para situar e chegar nesse momento. Eu sou formada em Direito, trabalhei, era apaixonada por Direito Societário, Direito Empresarial, sempre pelas novidades, as temáticas, né, que foram sendo desenvolvidas. E em um determinado momento da minha vida, eu, depois de trabalhar muitos anos com operações societárias, cansei um pouco da rotina do direito societário. E ali eu falei, bom, eu sou apaixonada pelo direito, mas a prática me deixou exausta. Então, deixa eu retomar algum sonho para eu não perder o desejo ali de continuar no direito. E aí eu falei, deixa eu tirar um sonho da gaveta, que era fazer mestrado. Prestei a FGV, fui para lá, fiz. E lá eu descobri uma temática envolvendo direito societário e tecnologia na época, que era novidade, hoje já não é mais. Eu me deparei com a temática de equity crowdfunding, que era o financiamento de micros e pequenas empresas por plataformas virtuais, que na época não tinha regulamentação ainda, então eu queria entender o que era aquele bicho, né? Que é aquele negócio diferente. E aí fiz um estudo de caso da plataforma de sucesso que deu aqui no Brasil e que viabilizou no contexto brasileiro. E aí deu tudo certo, fiquei feliz, terminei os 2 anos, entreguei a dissertação. E no final, um colega falou, olha, Leilane, já que você finalizou, estudou um pouquinho temática de tecnologia, por que você não vem trabalhar com a gente numa startup de automação de documentos jurídicos com programação? Que ano foi isso? 2016. E aí, a minha primeira reação foi, jamais. Programação para advogados, nossa, nada a ver. Falei, olha, gente, sou do Mato Grosso do Sul, eu gosto de mato, de sítio, de fazenda, não sou nerd, não tenho vocação nenhuma. Só que aí, algumas coisas me fizeram mudar de opinião, que era, lá em São Paulo, começou a bombar Uber, começou a bombar iFood, grandes instituições estavam tentando entender melhor sobre tecnologia, então estava começando o movimento do blockchain. Então eu falei, quer saber? Deixa eu tentar, já que eu terminei agora um ciclo, deixa eu tentar, se rolar,
Legal. E se não, toco o barco e volto para minha trajetória tradicional, que era direito societário. Paguei minha língua, que a vida é assim. Sempre. Sempre. Adorei. Fiquei nessa empresa 4 anos e aí fui aprender programação. Porque a gente tinha... o engenheiro jurídico naquele contexto era um advogado que sabia programar documentos jurídicos. E a empresa que eu trabalhei desenvolveu uma linguagem de programação específica para que os advogados pudessem trabalhar. Então, todos os profissionais que trabalhavam com programação eram advogados. Só que tinha alguns problemas nisso, né? Desafios, não diria problemas, desafios. Primeiro, 2016 não estava bombado a tecnologia. Então, a empresa tinha uma dificuldade muito grande para achar profissionais, né? Porque isso era tentativa e erro. Tinha gente que dava certo, tinha gente que não tinha essa disposição. E o segundo era, a gente tinha um desafio muito grande que era ficar reajustando detalhes no código de programação, porque o advogado gostava da vírgula naquele lugar específico. O advogado é detalhista, né, minha gente? Não tem jeito. E aí, eu fiz uma provocação para o CEO e falei, eu acho que a gente precisa fazer um curso para fazer com que os advogados possam desenvolver habilidades de programação. Faz sentido nesse contexto. E aí foi que a minha trajetória mudou. Porque além de continuar, né, programando documentos jurídicos na equipe, aí eu enchi o saco, né? Enchi o saco do CEO e da turma toda, provocando, falou, olha, vamos criar um braço educacional. E aí, a partir dessa experiência do braço educacional, que aí foram vários alunos para entender como que era a lógica de programação, como que era a programação naquele sistema, minha trajetória profissional também na academia mudou. Então, aí eu fazia atividades, eu era monitora na FGV e fui crescendo. E aí, 2019 mais ou menos, eu recebi o convite para ministrar disciplinas relacionadas a direito e tecnologia. Então, até então, né, é isso. Aí minha trajetória mudou. Não trabalho mais desde então com direito societário ou com advocacia tradicional. Hoje, né, falo, olha, vou muito mais para esse aspecto de consultoria para ajudar as pessoas do direito, principalmente, a entender e participar desse processo de transformação digital. E ocupo meu tempo com sala de aula, que é a minha paixão. Assim, gosto muito, 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 muito. E Leilane, nessa onda de transformação digital no direito, a gente hoje vive um boom de legal techs, law techs e N coisas novas que estão surgindo. Uhum. Quais são os desafios que tu enxerga para que isso se torne oportunidade para todos? Olha, eu acho que 2016, até eu sempre gosto de usar esse momento, assim, 2016 a 2019... Quando eu comecei a dar aula de temáticas de direito e tecnologia, os alunos não gostavam. Veio pandemia e mudou a chave de todo... Nunca mais tive reclamações sobre disciplinas relacionadas a direito e tecnologia. Então, eu acho que o diferencial hoje é pensar que tecnologia está aí. Não tem como voltar. Para todas as áreas, não é só para a turma do direito. Está aí. E a gente precisa entender, como advogados de áreas diferentes, como é que, então, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Seja para resolver as demandas... eu estava até vindo aqui no carro, conversando, falando, olha, não tem como não trabalhar com tecnologia no direito. Tem alguns momentos que eu dou aula para os alunos e mostro, olha como que a gente tem que falar como é discutível, por exemplo, o print. Porque eu consigo entrar e programar rapidinho num site... mudar o texto e falar, Leilane é linda, a mais linda do Brasil no site do UOL. Eu consigo fazer isso e tirar um print. Então, e de novo, as coisas, a forma como a gente está atuando está mudando. Então, não tem como falar, não, eu escolhi direito porque eu não tenho nada a ver com exatas ou não tenho curiosidade por tecnologia. A gente está enfrentando e não tem como voltar para trás. O que a gente precisa é entender, a gente não precisa migrar, né? Apesar de ter aprendido... habilidades ali relacionadas à programação, lógica de programação, eu não acho que isso é para todo mundo. Mas eu acho que a gente precisa ter o mínimo conhecimento de tecnologia. Como é que o computador funciona? O que é IA que a gente tanto fala?
o advogado, o operador do direito, não tem como voltar, né? Não tem como não acompanhar esse movimento, porque cada vez estão surgindo problemas decorrentes da tecnologia. Então, acho que essa conscientização de que precisamos entender minimamente para dialogar, eu acho que esse é o caminho para o que a gente está vendo que vai vir enfrentar, enfim, já vem enfrentando há algum tempo, mas agora com mais força. E, Leilane, é uma coisa impressionante porque nós estamos no meio de uma transição, né? Se nós pararmos para pensar, é muito complicado para quem vive esse momento, porque nós estamos pegando a ruptura, a modificação, o sistema sendo modificado como um todo. E é difícil estar nesse lugar porque é desconfortável. É desconfortável porque ainda nós estamos vendo o que é possível, a ética por detrás disso, como é que as pessoas elas vão se comportar. E um dos pontos que eu acho que é indissociável da nossa fala, e pensando que nós três aqui estamos na docência, né? Então é óbvio que essa é uma preocupação. Não há nenhuma possibilidade do ensino jurídico não começar a se preocupar com isso. A gente enxerga os nossos programas nas universidades tendo uma necessidade cada vez mais veloz de serem revistos. Quando eu olho para trás e eu penso em como era, e para trás eu digo 10 anos atrás, nós tínhamos os programas de organização do curso que ficavam uma década sem enfrentamento. Sim. Né? Eles eram enfrentados em alguma coisinha, mudou o Código de Processo Civil, tá bem, então agora vamos readaptar aqui. Hoje isso não é possível, porque hoje o ensino jurídico, ele precisa se preocupar em formar esses alunos, dando para eles uma bagagem do que fazer nesse novo momento de IA, né? E aqui, já partindo diretamente para IA, claro. Porque hoje é algo que, com certeza, a ti também, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, isso nos traz muita angústia. Porque ao mesmo tempo que eu concordo contigo e nem quero pensar, e tenho um pouco de ranço quando eu ouço alguém dizer inteligência artificial. Não há mais como regredir. Ela está aqui, ponto. O que você entende que nós, no ensino jurídico e no meio do olho do furacão agora, que nós devemos pensar para poder, vamos lá, não é outra palavra, é capacitar os nossos alunos a essa nova realidade. O que te parece desse momento, assim, Leilane? Tá. Pergunta muito boa, viu? Excelente. Um desafio. O que eu sinto falta, e eu sou muito crítica na sala de aula com os meus alunos, eu falo, olha, e eu me sinto livre para falar, alunos de pós-graduação, né, que é o meu público, eu falo, gente, não tem como a gente falar sobre A e não estudar o que é. Então, o que eu bato na tecla a gente não pode cair no argumento raso de Eu falei, o que vocês estão falando de IA? A gente está falando qual tipo específico? Porque a gente não consegue resolver problemas se a gente não entender do que a gente está falando. Então, cada vez mais, e aí pode parecer contraditório com o que eu falei, né? Que a gente não quer programadores, mas a gente precisa de profissionais capacitados para entender do que a gente está falando. Eu fico muito... Né, tem um artigo acadêmico que eu acho fantástico. Eu sempre passo para os meus alunos que eu falo, olha, a crítica desse artigo é justamente pros profissionais do direito, que fala sobre enviesamento, que a gente tem, enfim, super importante nesse contexto, mas eles são críticos para os acadêmicos do direito, falando assim, olha, o que vocês estão apontando como enviesamento é apenas uma pontinha do que está acontecendo. Vocês não entenderam que existe 7 etapas para a gente chegar na 8ª etapa, que é quando a ferramenta já está funcionando, quando a tecnologia já está funcionando. Só que vocês estão criticando essa ponta. Vocês não estão entendendo que poderia ter um enviesamento na escolha da base de dados, do treinamento. Então, o que eu vejo e o que está me deixando preocupado, honestamente, é a falta de aprofundamento nas temáticas tecnológicas para a gente conseguir ter um olhar crítico e preciso sobre qual é o problema. Porque a gente está em um debate de o enviesamento, e a gente não sabe o que você está falando. Em que contexto você está falando? Então, eu acho que a gente ainda, que é natural, não é da nossa formação. Isso é normal, a gente está patinando nesse momento, até como professores. Qual é a disciplina que a gente pode
dar? O que é mais importante? Programação é mais importante ou lei geral de proteção de dados? Eu dou blockchain ou... Então, é um desafio para todo mundo. Que é isso, a gente está num momento de transição. Então, tratar, eu acho que abordar a tecnologia com uma tentativa de buscar o olhar do aluno para se aprofunde na temática e sempre o olhar crítico. Eu bato na tecla com os alunos, falei, gente, isso aqui é bom ou ruim? Aí eu forço eles, professor, acho que é ruim. Mas será que por esse lado também não é boa essa tecnologia? Então, é sempre tentando puxar o conhecimento para a gente conseguir dialogar e debater de uma forma qualificada e o senso crítico. Será que isso é ruim? Será que isso é 100% bom ou ruim? Então, é entender um pouco fomentar um pouco desse senso crítico. Mas eu acho um mega desafio, assim, principalmente para nós professores, né? Como lidar, como abordar. É por caso? É por técnica, né? Então, eu vou explicar classificação de A na sala de aula? Ou eu vou fazer com que o aluno procure entender isso a partir de um caso específico da meta que saiu, né, com a NPD? Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que esse é um desafio bom para nós professores. E para eu, Pedro, te passar a palavra, enquanto a professora falava, eu ficava me lembrando aqui daquele momento da transição que a gente passou dos processos físicos para o EPROC. Porque no meio dessa transição, a gente também não pode esquecer que existe um pessoal, né, mais antigo que foi formado completamente alheio a essas tecnologias. E eu me recordo muito no âmbito da OAB, os advogados chegando lá e dizendo, como assim a partir de hoje eu sou obrigado a protocolar no sistema? Eu não sei protocolar no sistema. Então, a gente percebia que algumas situações que traziam, e aí é essa analogia que me veio agora pela primeira vez e eu queria falar. Eu me lembro de prejuízos processuais na época. Por quê? Porque o advogado ele tentava protocolar uma apelação e ele não conseguia, e depois ele tinha perdido o prazo. E isso trazia consequências absurdas por um desconhecimento. Sim. Se nós pararmos para pensar hoje, o uso da tecnologia, para quem conhece, eu lembro aquela imagem do iceberg, né? Para quem conhece o ChatGPT, apenas ele, é esse tipo de acesso que, se uma instituição jurídica não estiver preparada para organizar os seus alunos de tudo que existe do lado bom e do lado ruim, nós estaremos deixando de dar a eles a oportunidade de qualificarem, né, a sua formação, porque é exatamente isso. Voltar atrás não vai. E vai chegar em algum momento em que eles não terão a opção de não poder utilizar mais. Porque, aconteceu com o EPROC. Até teve um momento de transição, aquele momento de pode físico, pode eletrônico, chegou uma hora que é assim, meus amigos, acabou o período de teste. A partir de agora, nós exigimos de você essa capacidade, ou você contrate alguém que domine isso para o seu escritório, porque senão você não vai para frente. Com a IA, a impressão que me dá é que é a mesma coisa. Vai chegar o momento que não existe a possibilidade de você fechar os olhos e dizer, eu não irei utilizá-la. Você precisa saber utilizá-la com responsabilidade. Sim. E o desafio tá aí, né, Pedro? E pegando esse gancho da Cris, porque a gente vive diferentes momentos de transição a todo momento, né? Sim. Hoje, eu ingressei na faculdade em 2016, então não se falava dessas coisas tanto quanto se fala hoje. E o que dirá daqui a 5, 10 anos, né? Nessa perspectiva da inteligência artificial, dessas novas tecnologias que impactam no mundo jurídico, qual delas tu achas que tem a maior força de impactar no trabalho do direito, no dia a dia do profissional jurídico? E qual que é o maior desafio desse profissional, além da qualificação? Hoje vocês estão com perguntas muito boas, viu? Não, mas maravilhoso, né? Discutir com pessoas com, enfim, a habilidade de vocês é um privilégio. Então, é ótimo a gente pensar juntos isso, né? Eu acho legal que eu acho que eu passei pelo processo de, né, vocês falando sobre transição, eu sempre falo que, para mim, o ChatGPT pegou muito, porque a gente está, na minha opinião, a gente está vivendo um momento histórico, né? Então, eu falei, quando eu era pequena, minha mãe me levava para fazer, eu não sou
tão mais velha assim, mas minha mãe me levava para fazer pesquisa na escola, na biblioteca, quando eu era pequena. Depois eu peguei a fase na faculdade, um pouco começando o Google. E agora a gente tem a generativa. E na minha opinião, realmente, o que a gente entende como pesquisa, utilização, ferramenta de gestão, né? Pesquisa e conhecimento, para mim a generativa tá lá. Então eu acho que é algo, na minha opinião, que a gente vai ter que lidar. Claro que a gente está falando de hype, né? Então, isso logo mais abaixa, sedimenta um pouco mais, e a gente consegue ter um pouco de concretude de como isso está sendo utilizado, como, né, equipamentos adequados vão ser mais utilizados, outros menos, mas enfim, eu acho que, pensando em tecnologia, eu acho que a questão da IA generativa, para mim, tem sido acho que vai ser algo persistente. Eu acho assim, já uso para muita coisa. E eu estava estou estudando para fazer o TOEFL, né? Essas provas de proficiência na língua inglesa. E eu falei, gente, como é difícil fazer algo do zero, né? Estava tão acostumada já a usar a tecnologia para dar aquele tapa e só ter a visão, né? E ter a visão crítica ali, não, isso aqui não tá legal e só ajusta. Como é difícil. Então, acho que a gente tá passando por uma fase que algumas coisas a gente vai mudar a forma como a gente fazia, né? Então, isso eu sinto já em coisas pequenas, é isso, fazer um e-mail bonito para alguém, né? E coisas criativas. Então, a minha preocupação maior, honestamente, não é com a nossa geração de transição. A minha preocupação é com a gurizada que está se formando agora. Concordo. Que, diferentemente da gente, que teve a experiência no estágio, que era anotar, que era resumir, que era, né, que foi uma forma de construção de conhecimento diferente, não vai ter essa experiência agora. Porque agora eles não precisam mais construir do zero. Eles só vão dar o tapa. Mas como é que você vai dar o tapa, né? O tapa, gente, né? o arredondamento, né? Eu não sei, né? Colocando aqui o tapa, né? Overrated, né? Tipo, não, é horrível. Mas vamos só ajustar, né? E como é que a gente faz essa pessoa, né? Esse aluno, esse profissional, ter o senso crítico para saber o que tem que ajustar? Exato. Essa é a minha preocupação como professora. E eu falo isso sempre para os alunos. Professora, nada. Eu falei, gente, vocês estão falando isso porque vocês estão na transição. Então, vocês conseguem ver que o ChatGPT falou uma coisa, escreveu abobrinha. E não vão engolir isso. Vocês vão procurar mais, vocês vão ver que estava estranho. As novas gerações, não. Né? E aí não entende isso, aí não vai buscar como que tecnologia é feita e vai assumir que aquilo é verdade. E aí, como que a gente faz para criar o senso crítico nesses profissionais? Exato. Eu acho que é o grande desafio, ele tá exatamente aí. Porque a gente percebe os alunos nos trabalhos, a gente percebe em estágios que cada vez mais as coisas elas vêm rasas, né, em algumas situações. E a gente percebe exatamente onde foi utilizado a IA, porque foi algo criado. Né? Então, esses dias eu brinco que eu vi uma petição, que a petição, ela chamava de embargante, daqui a pouco ela chamava de apelante, daqui a pouco ela... Por quê? Porque foi certamente utilizado, foi feito um pedido muito aberto para a IA, e a IA, ela, como nós aprendemos essa semana, o termo ela alucinou, né? Então, ela alucinou no sentido de começar a criar algumas situações ali. Quando nós, com o nosso saber, nós analisamos aquilo, a gente diz assim, ó, não está legal e eu preciso corrigir. Perfeito. Quando eu dialogo com a IA, eu já digo assim, olha só, você me deu uma resposta equivocada e você inventou um argumento. Até o comando que eu dou, eu vou dar um comando anexando qual é o PDF, dizendo assim, ó, utilize este PDF para construir o argumento tal e não invente dados. Legal. Porque se a gente conversa com a IA nesse sentido, a gente consegue ter uma melhor percepção. Mas eu acho que é justamente isso. Eu concordo contigo. Nós da transição, nós temos a noção ainda e o senso crítico de poder olhar e dizer assim, ó, não foi legal. Agora, quem tá sem a base e largando ali para tentar rapidez, isso pode trazer uma formação rasa, isso pode trazer problemas que certamente são irremediáveis, né?
E aí, Pedro, eu acho que a pergunta de R$1 milhão para a professora Leilane, porque olha pro tempo e te apavore como eu, porque eu também eu achei que tinha passado 10 minutos. Professora, qual é o conselho, então, para esse jovem que está agora tendo uma formação nesse momento que para nós é de transição, mas que para eles é uma realidade? O que você, do lado de lá, poderia vir do futuro e dizer para eles, cuidado aqui, meus queridos? Olha, e aí eu vou ser crítica aqui, eu acho que... Mas vamos lá, que acho que vale a pena. Eu acho que por muito tempo, às vezes, a turma do direito se contenta com o raso. Uhum. Tá tudo bem tirar uma nota mediana, tá tudo bem fazer o meia boca dá certo. E aí foi o que aprendi do outro lado. O meia boca não dá certo, porque o computador é sim ou não. É binário. Não tem o talvez, o mais ou menos. E aí, cada vez mais, eu tenho entendido e tenho tentado fazer, estimulado com que as pessoas entendam assim, eu preciso estudar mais. Exato. Eu preciso me aprofundar mais. Então, poxa, se eu estou usando ferramentas de IA generativa, eu sei os limites, as limitações. Eu sei o que está por trás. Eu sei que as palavras têm pesos diferentes. Eu sei que aquilo é pura matemática. Eu sei que aquilo são dados sintéticos. Eu tô vendo pouca gente falar sobre isso. Então, a minha dica, que pode parecer trivial, é aprofundar. É estudar. Eu não tenho dica de ouro, é sentar e estudar. É ser crítico. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo usando IA generativa, a gente já parou para pensar que as bases são treinadas majoritariamente na língua inglesa, norte-americana, né? No inglês. E a partir disso, a gente tem viés. E a gente pode estar usando, então, uma ferramenta que tem o viés cultural. Então, por exemplo, dou essa disciplina, dou a aula de IA generativa e falo, gente, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que a IA respondeu quando eu perguntei quem inventou o avião. Uhum. Os irmãos Wright. Uhum. E aí, quando eu tentei induzir para... Não, me fala mais sobre Santos Dumont. E aí, a indução foi... não, ele é reconhecido pelos brasileiros, mas... Então, a gente precisa ter o senso crítico. Claro. E o senso crítico só vem com estudo e a dedicação. Não tem... O meia boca não dá. Uhum. Então, eu sempre brinco assim, a gente precisa... chover no molhado, mas precisa estudar. Precisa se dedicar... querendo trabalhar com tecnologia ou não, precisa saber. Porque a gente consegue entender um pouco mais e desenvolve mais o senso crítico. Esse é o mais ou menos o que eu acho, pelo menos eu acho que a gente deveria focar mais. Assim. Perfeito. E, professora, o nome do nosso podcast, ele é Em Xeque Mate, né? Então, a gente trabalha aqui com essa brincadeira de falar que nós estamos com as peças-chave, que é um tabuleiro do conhecimento e tudo mais. E a gente criou uma surpresa, assim. Eita, Laia! Que é a seguinte, uma jogada, uma resposta. Sabe aquela brincadeira de tu dizeres a coisa que vier primeiramente na tua mente? Tá. Então, assim, ó, a gente vai tentar não te colocar em nenhuma saia muito, muito justa, só um pouco, tá? Por exemplo... Um livro jurídico que tu indicarias para qualquer acadêmico? Ai, gente. Checkmate. Checkmate. Eu gosto muito que é um livro... Eu vou falar tudo errado, depois a gente passa direitinho para eles. A gente coloca por favor, na descrição. Que chama Mulheres Invisíveis, que é um mundo enviesado e feito, estruturado para homens. E esse livro traz toda dados provando que a gente precisa pensar num mundo mais diverso. Então, eu adoro esse livro, mas eu já falei tudo errado o livro, mas é um bom livro. Maior erro que um jovem jurista pode cometer? Levar a carreira profissional, enfim, meia boca. Eu acho que, na minha opinião, a gente...
essa falha, acho que uma falha às vezes da turma de humanas, não só da turma do direito, achar muita facilidade, como é fácil, né? Um curso que você pode fazer tudo meia boca. E aí eu já... Uma aula em que tu estavas como aluna e que te marcou, tu nunca esqueceste. No mestrado, eu tenho uma das professoras... Eu tive poucas professoras na graduação, como referência como mulheres, né? E aí eu tive metodologia, que eu fui entender mesmo como que é uma pesquisa, pergunta de pesquisa, delimitar e conseguir aplicar isso até vida profissional, isso, academia, que é com a professora Maíra Rocha, lá na FGV, assim, é uma professora fantástica, né? Fantástica. Qual a maior virtude de um professor? Humildade. Na minha opinião, o professor, ele é isso, sala de aula é uma entrega, é para os alunos, né? Então, a gente precisa saber as nossas limitações, não vamos saber tudo. Então, a humildade, para mim, até como não só professora, como pessoa, para mim, é importante. Se você não tivesse ficado no mundo do direito, seja no societário ou agora nessa tua nova fase, para que área tu terias ido? Existia alguma segunda opção? Sabe que... Aí já é trajetória pessoal, né? Enfim, como uma boa sul-mato-grossense, foi quase medicina veterinária. Porque é isso, não tem jeito, né? Então foi quase. Quase foi, mas foi medicina veterinária. Um filme ou uma série? Filme. Eu assisti recentemente. Eu acho que é Professor Fantástico. Que é, assim, sobre, enfim, criar filhos, geração e como que a gente pensa numa educação libertadora e, ao mesmo tempo, não. Mas, enfim, esse é bom para professores. Eu gosto, eu achei fantástico. Pera, filme ou e série? Ou série, podia ser. Série, eu tenho uma série que me tocou muito, que chama Pose. E é sobre diversidade. É sobre a gente... E traz um cenário... É um contexto norte-americano, mas trazendo muito sobre a pessoalidade das pessoas e a cultura queer underground. Uhum. E trazendo muito conhecimento e humanizando essas pessoas. Então, para mim, foi assim... Foi uma choradeira e um aprendizado. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu recomendo. E a última, professora, Eita, onde a IA não substitui o homem? Ai, eu ia falar, tem tanta coisa, mas não consigo dar um exemplo, né? Nossa, mas eu acho que é isso. Contexto, repertório de vida, a tua trajetória, minha trajetória. Tem muita coisa que ela não consegue. De novo, é uma ferramenta para nos auxiliar, né? Ela não aquela falácia que hoje não é mais falácia, né? Mas aquele condão que a turma fala, substituição do homem pela máquina. Acho que tão absurdo, porque o ser humano, ele é tão fantástico, assim, tem tanta coisa, é isso, carinho, sentimento, afeto, generosidade. A máquina não chegou ali, né? Não tem como. Então, acho que muitas coisas não tem como pegar, então... Leilane, poderíamos ficar falando aqui, de minha parte, acho que de tua também, né, Pedro? Por horas. Horas e horas e horas. Um prazer imenso te receber aqui na nossa casa. E te dizer que as portas estarão sempre abertas, que foi um prazer aprender contigo. Imagina. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pelo carinho e pela generosidade das perguntas. Foi só coisa gostosa, poxa. Não foi nada difícil. Viu só? Muito obrigado, Leilane. E novamente, né, de portas sempre abertas aí pra gente conversar novamente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio do Em Xeque Mate Talk Jurídico. Nosso agradecimento vai para a Fundação Antônio Meneghetti, vai para o curso de Direito da Faculdade Antônio Meneghetti e especialmente a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer também a ti, professor Pedro, pela companhia. Obrigado, professora Cris. Agradecer a audiência de todos e até a próxima.